Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa segunda videoaula, certo? Videoaula de formação do nosso projeto Jovem, módulo de empregabilidade. Formação para vocês, instrutores que não puderam estar presentes aí na formação presencial. E também, quem sabe, essas videoaulas podem estar sendo utilizadas para vocês utilizarem em sala com os alunos, enfim, certo? Essa ferramenta vai ser bacana, essa ferramenta de vídeo é bem interessante para que a gente possa estar utilizando ela para diversas outras atividades do projeto. Então, a nossa segunda aula vai falar sobre o mundo do trabalho. É uma aula bem interessante porque nós vamos abordar com os meninos questões referentes ao mundo do trabalho em si. Questões burocráticas como, por exemplo, de CLT, contrato de trabalho, né? Onde é que nossos alunos podem estar sendo inseridos como menores aprendizes, enfim, são coisas aí bem interessantes para ser abordadas. São coisas que nossos alunos, muitos deles não conhecem, ouviram falar, por exemplo, de o que é o CineDT. Né? Eles ouvem falar do Cine, sabem que é um espaço onde eles podem estar procurando emprego, mas eles não sabem de certa forma o que é o Cine em si, digamos, o que eu posso fazer no Cine, quais os serviços que o CineDT oferece. Então são coisas que a gente vai estar trabalhando nessa aula, bem interessante, tá? Nosso primeiro slide, como sempre, tem uma figurinha aí, certo? Que é a introdução à aula. Tem aqui o nome Módulo de Empregabilidade, aula 2, Mundo do Trabalho. E aí tem uma foto bonitinha aqui, uma figura. Temos vagas. Então a gente vai aqui para o nosso segundo slide, que ele é sempre, como eu falei para vocês, expliquem para os meninos qual é o objetivo daquela aula, certo? E quais os conteúdos que nós vamos ver nela. Então, por exemplo, aqui, o objetivo dessa segunda aula é desvendar questões referentes ao mundo do trabalho, formal e informal, para proporcionar o conhecimento de leis e diretrizes. Ou seja, nós vamos entender um pouco melhor sobre trabalho e emprego, sobre trabalho formal e informal, quais são os direitos e deveres do trabalhador formal, certo? Então são coisas bem interessantes nossos alunos estarem aí aprendendo. Depois nós vamos passar para eles quais são os conteúdos em si que vão ser abordados. Vamos aprender o que é trabalho e emprego, a diferença entre trabalho e emprego. Vamos entender melhor o que são as consolidações das leis trabalhistas, ou seja, CLT, certo? Vamos conhecer também o CineDT. Nós vamos também ver as áreas de trabalho mais promissoras para os próximos anos. Por que isso é importante? Porque nossos alunos hoje eles estão, por exemplo, querendo ingressar na universidade. Nossos alunos eles estão querendo terminar o projeto Jovem, mas eles têm uma gama de áreas profissionais que eles podem estar atuando. Então esse conteúdo vai ser interessante para eles meio que se decidirem ou então ajudá-los a escolher uma área de atuação nos próximos anos aí, certo? Nós vamos também ver quais são as áreas de atuação em TI, ou seja, nosso aluno ele termina o projeto Jovem, ele é certificado como técnico em TI, mas ele não sabe qual área que ele quer atuar, se é em hardware, se é em suporte, se é em programação, enfim, web design. Então também essa aula vai servir muito para orientar nossos alunos qual é a área que ele mais se identifica. E nós vamos ver também, por último, conteúdo sobre a lei do menor aprendiz, ou seja, a importância do primeiro emprego. Nossos alunos do projeto Jovem, eles são qualificados pelo Ministério do Trabalho como menores aprendizes. Então eles têm a oportunidade de estar também estagiando em empresas como menor aprendiz, que é uma ferramenta muito bacana para você, instrutor, que você sabe que você vai inseri-los no mercado de trabalho, você vai estar captando vagas para os nossos alunos. Então é importante que você saiba que eles podem estar sendo inseridos como menores aprendizes. E isso é bem interessante porque tem muita vaga para menor aprendiz hoje no mercado. Então, explicou para os meninos quais são os objetivos e quais são os conteúdos que vão ser trabalhados na aula de hoje. A gente vai aí trabalhar os conteúdos propriamente dito, certo? O primeiro slide, o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar é a diferença entre trabalho e emprego, certo? Você pode conferir aqui comigo no slide que ele vai dizer que a maioria das pessoas confundem trabalho e emprego como se fosse a mesma coisa, que na realidade não é. O trabalho geralmente ele é uma lei física, qualquer coisa que exerça uma força. Por exemplo, eu levantando essa agenda, eu estou exercendo um trabalho, certo? Eu estou fazendo um trabalho, ou seja, estou exercendo alguma atividade que quer força, enfim, certo? Já o emprego, ele é uma atividade, ele é um trabalho remunerado. Ou seja, ao mesmo tempo que eu posso levantar essa agenda, um exemplo bem simples, eu posso trabalhar numa empresa levantando agendas, digamos assim. Então isso aqui é um emprego, porque eu vou estar trabalhando, exercendo uma atividade, sendo remunerado pelaquilo. Então eu vou estar trabalhando como? Quando é que é um emprego? Quando você exerce uma atividade remunerada. E você pode ser amparado pela CLT, enfim. Então o emprego ele é qualificado como formal e informal. Beleza? Então trabalho e emprego é basicamente essa diferença aí. Aí ele vem dizendo aqui no slide, vamos ler um pouco aqui,
Trabalho é o esforço humano dotado de um propósito e envolve a transformação da natureza através do dispêndio de capacidades físicas e mentais. Ou seja, trabalho é basicamente aquilo que eu falei, é um exercício humano, enfim, que exerce uma determinada atividade. O emprego, por sua vez, é a relação estável e é mais ou menos duradoura que existe entre a organização e o trabalho que realiza o trabalho. Ou seja, o emprego ele é, digamos assim, algo mais palpável, ele é algo mais seguro, onde o trabalhador vai exercer aquela função e vai ser remunerado por aquilo. E aí, importante, no próximo slide, nós vamos ter sobre a historicidade do emprego, do trabalho, certo? Ou seja, a gente vai entender um pouco mais de onde surgiu esses termos trabalho e emprego, e a gente vai entender também sobre a questão da historicidade do emprego no Brasil. Antes da questão da Revolução Industrial, como é que era a carga horária, como é que era o trabalho braçal, né, naquelas indústrias. Então, essa questão aqui é bem interessante, que ele vai falar um pouco sobre a historicidade do trabalho. Então, trabalhem isso com os alunos, porque é interessante que muitos deles ouvem falar em sala de aula, no ensino médio, ou enfim, sobre a Revolução Industrial, sobre a era Getúlio Vargas, né? Mas não sabem, basicamente, qual foi a importância disso para a nossa história, para a história do trabalho no nosso país. Então, é importante que você possa estar trabalhando com eles essa questão aqui, desse slide aqui, que ele vai falar um pouquinho sobre de onde surgiu a CLT e tal. E aí nós fazemos a reflexão, né? E é interessante fazer essa reflexão com os alunos, porque nesse slide aqui ele vai trazer as questões sobre o que é trabalho formal e informal, né? Você pode perguntar para os nossos alunos, pessoal, o que é um trabalho formal e o que é um trabalho informal? Então eles vão dizer, quem pode me dar um exemplo de um trabalho formal? Quem pode me dar um exemplo de um trabalho informal? Então eles vão estar aí fazendo esse debate, esse discurso, que é bem produtivo para a nossa aula. Você pode falar também sobre a questão de se eles realmente entenderam o que é emprego e o que é trabalho. Se hoje eles conseguirem explicar para alguém na rua sobre qual a diferença entre trabalho e emprego. Então é interessante também fazer essa contextualização. Logo em seguida da nossa reflexão, nós temos um slide aí que vai falar sobre a CLT. Esse slide ele é importantíssimo trabalhar com nossos alunos. Por quê? Porque muitos deles não conhecem quais são as leis, os direitos dos trabalhadores formais. Ou seja, muitos deles não conhecem como eles podem estar sendo amparados pela lei, pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então ele vai falar aqui sobre onde surgiu a CLT e quando surgiu. Por exemplo, no Brasil foi no governo Getúlio Vargas, certo? A CLT surgiu a partir da necessidade que os trabalhadores tinham de ter seus direitos garantidos, né? Então a CLT veio, as consolidações das leis trabalhistas veio para amparar o trabalhador, né, que tinha uma carga horária de 12 horas, que não tinha direito a férias, que não tinha nem pensava, nem sonhava em 13º salário, e de repente a CLT veio aí para estar ajudando eles com essas questões. E aí vamos aqui esse slide aí, você pode estar trabalhando com os alunos, né? O que é a CLT, de onde surgiu, qual a importância de trabalhar de carteira assinada hoje aqui no Brasil, enfim. E aí tem um slide que vamos ver o vídeo. Esse vídeo ele é bem interessante, que ele é um vídeo do Charlie Chaplin, famoso filme Tempos Modernos. Então, por que é interessante passar esse vídeo para os nossos meninos? Porque é bacana o fato deles verem, mesmo que através de uma comédia, eles entenderem como é que era o trabalho braçal na época lá das indústrias, né? Que o funcionário trabalhava aí 12 horas continuamente. E era um trabalho braçal, e aí é bem interessante que o Chaplin ele faz aí essa contextualização, ele joga a realidade na nossa cara, mas de uma maneira mais tranquila, uma maneira mais irônica, né? Uma maneira mais engraçada. Então vai ser um vídeo que alguns alunos, a grande maioria, já vai ter assistido o filme, mas vai ser bem legal você passar na sua aula para que eles possam estar vendo aí e rindo juntamente com você, que é bem interessante. Depois desse vídeo, a gente vai falar sobre a questão do que a CLT trata. O que as leis trabalhistas elas dão direito a gente, né? No caso, aí a gente vai falar sobre o que a carteira de trabalho, né? Que para você ser amparado pela CLT, você tem que ter a nossa amiguinha azul, né? Que é a carteira de trabalho. Então, o que ela te dá direito? Ela dá direito a você, né? No caso, ao salário mínimo, certo? Dá direito a férias, dá direito à segurança e à saúde do trabalhador, seguro-desemprego, proteção para o trabalhador em relação a acidentes e risco no trabalho, certo? Da organização sindical, ela te dá direito também às mulheres, a questão da licença maternidade, né? Enfim, são várias coisas aí que a CLT trata
que ela só vem realmente a amparar os nossos alunos, ao trabalhador brasileiro. Ela vem realmente a ser como uma ferramenta de apoio ao trabalhador brasileiro. Ela não é algo ruim. Por exemplo, nossos alunos, eles, infelizmente, muitos deles, por não conhecer a importância da CLT, eles dizem que às vezes é melhor você trabalhar de um trabalho informal, não trabalhar de carteira assinada, porque pelo menos você não tem os descontos de INSS, enfim. É uma coisa que é um erro eles pensarem assim, que se ele não tem o desconto do INSS, do ISS, eles não vão ter direito à aposentadoria tão cedo, eles não vão ter direito ao seguro-desemprego, nem férias, enfim, 13º salário. Então é interessante estar fazendo essa contextualização com nossos alunos, para eles entenderem realmente que a questão da CLT, a questão de tirar a carteira de trabalho é importantíssima, certo? E é necessária. Depois que a gente falar sobre a CLT, a gente vai falar sobre o CineDT, que é um grande aliado aí na nossa busca por vagas de emprego para os nossos jovens, certo? O Cine, que muita gente confunde, acha que o Cine, a sigla Cine, ele é o prédio, ele é o espaço físico, ele é um local, ele não é. O Cine, ele é o Sistema Nacional de Emprego, certo? Ou seja, ele é um sistema assim como o SUS, por exemplo, que é o Sistema Único de Saúde, né? O Cine, ele é o Sistema Nacional de Emprego, ou seja, ele é um sistema, ele é algo que não é palpável, ele não é algo físico, e quem digamos assim, gerencia o Cine aqui no nosso estado são algumas organizações, no caso, como o IDT, certo? O IDT, aí sim, ele é o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho. Ele é o órgão que vai gerenciar o Cine no nosso estado, certo? Então se torna Cine IDT. E aí o Cine IDT é importante, por quê? Porque no Cine IDT os nossos alunos eles podem estar indo em busca de vagas. Tem cursos de aperfeiçoamento lá no Cine IDT, tem ofertas de emprego, tem várias coisas que eles podem estar utilizando aí, que eles podem estar indo no Cine IDT para se informar de quais são aí os recursos, quais são aí os serviços que o Cine IDT oferece. Mas é bem interessante eles saberem o que é o Cine IDT, o que pode o Cine IDT ajudá-los quanto ao ingresso deles no mercado de trabalho. Enfim, é bem interessante essas questões aí para estar sendo trabalhado com nossos alunos. Aqui ele vai falar sobre o que o IDT faz. E é interessante você falar para eles, por exemplo, o cadastro de trabalhadores que demandam emprego, ou seja, o trabalhador precisa de emprego, está desempregado, vai no IDT, vai lá no Cine IDT, que ele é cadastrado no banco lá de cadastro, que aí quando sai uma vaga em determinada empresa, ele é orientado a participar daquele processo seletivo, ele é encaminhado para aquela empresa. Então é interessante também nossos alunos aí que já não tem mais as características para ser estagiários, que eles possam estar procurando o Cine IDT. Ele também faz recrutamento e seleção interna de pessoas, ele tem um atendimento ao trabalhador de seguro-desemprego, certo? Ele faz agenciamento de profissionais autônomos, ou seja, ele também trabalha com empresários, com pequenos empreendedores, certo? Enfim, são várias coisas aí que você pode estar usando aí para incentivar nossos alunos a conhecerem um pouco melhor o Cine IDT. Depois que a gente compreendeu o que é trabalho e emprego, o que é CLT, o que é o Cine IDT, nós vamos falar agora sobre o mundo do trabalho, propriamente dito, das áreas que mais crescem no setor hoje do mercado de trabalho. Aliás, nós vamos falar agora quais são as áreas que mais crescem para o futuro, ou seja, quais são as áreas de trabalho mais promissoras para os próximos anos. E nós temos aqui 10 áreas de trabalho, certo? Elencada de forma decrescente, de forma crescente, aliás, da 10ª área que mais cresce até a primeira, para que nossos alunos possam estar, digamos, sendo estimulados a trabalhar, a atuar em uma dessas áreas. Isso se eles se identificar com alguma delas. É importante que nossos alunos também tenham a identificação com a área de trabalho que eles vão atuar. Então, podemos ver aí que nos próximos anos, a 10ª área que mais cresce é a área de recursos humanos. Ou seja, é uma área de recrutamento de pessoas, de ligação de pessoas com órgãos de trabalho. É aquela área que vai, digamos assim, estudar o comportamento das pessoas. Então, recursos humanos é uma área que cresce bastante. O nono setor que mais cresce é o setor contábil, setor fiscal, setor financeiro, certo? É um setor também que demanda de muita mão de obra e hoje não tem tantas pessoas que trabalham nesse setor. Então, se nossos alunos sentirem que podem estar trabalhando, sentirem afinidade com esse setor de contábeis, eles podem estar atuando aí, que com certeza vai ter bastante vaga para os próximos anos. O 8º setor que mais cresce é o setor farmacêutico e é um setor que, na minha opinião, nunca vai deixar de crescer. O 7º setor que mais cresce é de infraestrutura e transporte. Nós percebemos isso de fato quando nós vemos os grandes eventos que estão vindo aqui para o nosso país,
Por exemplo, a Copa do Mundo agora no próximo ano, as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Então são coisas que vão demandar uma grande quantidade de obras, uma grande quantidade de movimentações, de transições e de mudanças no trânsito do nosso país, certo? Então o setor de infraestrutura e de transporte é uma área que cresce bastante por conta de grandes eventos, por conta de, enfim, determinadas coisas aí que vão facilitar o ingresso aí dos nossos alunos nesse setor que cresce bastante. O outro setor que cresce bastante, que é o sexto, é o setor de construção civil, certo? Hoje a faculdade de engenharia civil é uma das faculdades mais competitivas, mais procuradas aí no setor aí universitário, certo? Então é bastante também promissor esse setor de construção civil. A quinta área que mais cresce é a área de energia. Então todos os países hoje do mundo estão tentando ser autossuficientes em energia. Então é importante também porque logo em seguida, a quarta área que mais cresce, que é bem ligada a esse setor de energia, é a área de sustentabilidade e meio ambiente. Por quê? Porque ao mesmo tempo que os países, as nações se preocupam em produzir energia, elas também se preocupam em como amenizar, a degradação ambiental causada por esse excesso de produção de energia, certo? Então essa questão da sustentabilidade e do meio ambiente é uma preocupação hoje, sem dúvida, em todas as nações, em todos os povos, em todos os países, certo? Então o aluno que também se identifica com essa área de meio ambiente, se identifica com essa área da sustentabilidade, que ele já pensa em projetos sociais, já pensa em fazer uma faculdade voltada para esse setor do meio ambiente, ele com certeza também vai ter vaga garantida aí nos próximos anos, porque é um setor bem promissor. E aí nós temos o nosso ranking, nosso top 3, né, das 3 áreas de trabalho que mais crescem aí, que mais são promissoras para os próximos anos. Em terceiro lugar, nós temos o setor de varejo e consumo, porque nossa população hoje ela é extremamente consumista. Ela gosta de comprar, ela gosta de adquirir novos produtos, enfim, certo? Então é uma área que nunca vai deixar de crescer. É a área de varejo, de vendas, de consumo. A segunda área é a área de telecomunicações, ou seja, telefonia móvel, telefonia fixa, internet, banda larga, enfim. Hoje não se fala em outra coisa a não ser de como está se tornando mais frequente a questão da globalização das tecnologias das comunicações. Ou seja, hoje em dia, praticamente todas as casas de pessoas que têm condições a ter uma banda larga, tem um computador em casa, tem internet. Hoje, praticamente, talvez 80% da população tem um telefone celular, certo? Que são coisas que está facilitando aí as comunicações interpessoais, está facilitando o trabalho de grandes organizações, certo? Grandes empresas, as maiores empresas hoje no mundo trabalham através da comunicação à distância, fazem reuniões através de webconferências. Então são coisas aí que vocês podem estar utilizando para mostrar para os nossos alunos que esse setor de telecomunicações cresce realmente bastante. E por último, e mais interessante para nós do Projeto É Jovem, é o primeiro setor que mais cresce, que é o setor de tecnologia da informação. Ou seja, é o setor onde nossos alunos hoje estão sendo qualificados para trabalhar. É a área de TI, certo? Então vocês podem estar utilizando aí essa informação de que o setor de TI é o setor que mais cresce hoje no mercado de trabalho, é o setor que mais demanda de profissionais para motivar nossos alunos a continuar no projeto, a continuar participando das aulas de empregabilidade, a continuar participando das aulas de informática também, de inglês, enfim. O Projeto É Jovem hoje ele oferece essa oportunidade para nossos alunos para se tornarem os profissionais desejados pelo mercado de trabalho para os próximos anos. Então, utilizem esse argumento para motivá-los a permanecer aí no projeto, beleza? Então, logo após esse slide aí que fala sobre as 10 áreas mais promissoras, a gente tem um slide falando justamente disso, sobre a importância do nosso aluno, né? A importância do nosso aluno continuar no projeto, digamos assim, que ele se tornará o profissional desejado pelo mercado de trabalho, ele se tornará aquele profissional escasso no mercado nos próximos anos, certo? Nós temos um vídeo logo em seguida que vai falar sobre os dados e estatísticas de profissionais de TI, ou seja, é um vídeo que foi exibido no Jornal Nacional e ele fala sobre a demanda de profissionais, que existem mais de 2.500 vagas aí no mercado de trabalho ociosas para profissionais de TI e não tem gente para preencher essas vagas. Ou seja, se nossos alunos realmente quiserem trabalhar nessa área de TI, eles vão ter emprego garantido e salários muito bons. Um salário hoje de um profissional de TI, digamos assim, um administrador de redes, um gerente de programação, enfim, não sei bem explicar para você quais são as áreas de atuação, mas eu sei que os salários geralmente variam de 3 até chegando a 15 mil reais, então
Então são salários bem chamativos, são números bem expressivos para você estar utilizando aí com os nossos alunos para motivá-los ainda mais a continuar a trabalhar nessa área de TI, a continuar se aperfeiçoando, a buscar certificações. Lembra, na primeira aula a gente falou sobre certificações, importante também que eles estejam buscando aí diversas ferramentas que possam ajudá-los a se tornar profissionais mais capacitados. Depois que a gente falar sobre esse vídeo, a gente vai ver quais são as áreas de atuação em TI, porque a área de TI ela é bem ampla, ela tem várias áreas de atuação. E aí, novamente, eu volto a falar da importância de você estar andando de mãos dadas com um instrutor de informática. Ele pode entrar nesse momento da aula e falar sobre cada uma dessas áreas em particular. Por exemplo, a área de programação, que provavelmente você, instrutor de empregabilidade, não vai ter um domínio tão grande para falar sobre essas áreas aqui como o instrutor de informática tem. Então peça a ajuda dele, estude juntamente com ele, entenda um pouco mais, pesquise sobre essas áreas, para que se você não tiver, digamos, o suporte do instrutor de informática, você pode estar também falando tranquilamente e repassando aí esse conteúdo para os meninos, essas áreas aí de atuação. Aí nós temos a área de análise, a área de redes, a área de gerência, a área de docência e pesquisa, né? Aqueles alunos que se identificarem mais com a área de docência, ou seja, quiserem ser professores, professores universitários, enfim. E também a área empresarial, né? Quem quer montar seu próprio negócio, que hoje nós temos casos bem-sucedidos no Projeto É Jovem, de alunos que montaram seu próprio negócio, conseguiram ser empreendedores bem-sucedidos e hoje estão aí ganhando um salário bem interessante. Por último, nós vamos falar sobre a importância do primeiro emprego, porque como eu falei para vocês, nossos alunos eles são qualificados pelo Ministério do Trabalho como menores aprendizes. Então, se eles têm essas ferramentas que vai facilitar o ingresso deles no mercado, é importante que eles entendam como funciona a lei do menor aprendiz. Eu sou um menor aprendiz, então eu quero entender como eu posso ser inserido no mercado de trabalho através dessa lei. Eu quero saber também qual a importância do meu primeiro emprego, certo? E aí você vai falar aqui sobre a questão da lei do menor aprendiz. O jovem hoje, o nosso aluno do Projeto É Jovem, ele é considerado menor aprendiz quando ele tem até 24 anos, certo? Ele está hoje no Projeto É Jovem, então ele está num projeto, está tendo um curso, está tendo aulas em um curso que o qualifica como menor aprendiz, e se ele tem até 24 anos, ele pode estar atuando aí em qualquer empresa que tenha acima de 100 funcionários, que é obrigatório, empresa que tem acima de 100 funcionários, ter pelo menos 1 ou 2 menores aprendizes, certo? Então é importantíssimo aí ele saber disso, porque ele tem vaga garantida ainda em grandes empresas. E por último a gente finaliza com aquele slide tradicional, que é o slidezinho de dúvidas, certo? Ponto de interrogação, você pergunta aos nossos alunos se eles têm alguma dúvida, se ficou entendido, se ficou tudo claro para eles sobre CLT, sobre o mercado de trabalho formal e informal, sobre a questão também da lei do menor aprendiz. Então várias coisas aí que você pode estar utilizando aí para debater com eles, discutir em sala, enfim. Então fica aqui a nossa dica para você estar abrindo nesse momento uma discussão sobre se eles conhecem algumas empresas na comunidade que eles possam estar procurando, digamos assim, saber se lá aceitam menores aprendizes, né? Fica também a nossa sugestão para que você já diga para eles que eles vão estagiar obrigatoriamente pelo Projeto É Jovem, então eles já podem estar também procurando, de certa forma, lojas, empresas, lugares na comunidade deles, na região deles, que trabalhem com a área de TI, que eles vão ter que estagiar na área de TI. Então também é interessante você estar passando isso para eles, para que eles já comecem a viabilizar esses lugares onde eles podem estar trabalhando. Lembrando que quem vai fazer essa inserção dos meninos, quem vai buscar essas vagas é você, instrutor. Mas é interessante também que o seu aluno, que já mora naquela comunidade, possa chegar até você e dizer, olha, tem uma empresa da minha comunidade, uma pequena empresa que trabalha com TI, que você poderia estar indo lá buscar, de certa forma, uma oferta de emprego para mim e tal. Então é bem interessante isso também, tá bom? É importante que vocês, volto a dizer, estejam extremamente em parceria com o instrutor de informática e também com os alunos, para que as aulas com certeza fluam aí da melhor forma possível, ok? Então eu espero vocês na próxima aula. Na aula 3 nós vamos falar sobre perfil profissional, que é uma aula bem interessante. Então, até a próxima.